Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapirum, no estado do Rio, e tenho esse canal no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título As Qualidades de uma Boa Mãe e está baseada na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5, que diz o seguinte: Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso, antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Ser uma boa mãe é o desejo de toda mulher, ou pelo menos da imensa maioria. Poucas são as que não têm esse propósito. E, pelo que Paulo diz aqui, isto pode ser aprendido. Ele diz aqui que as mulheres mais jovens devem ser instruídas a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. E ele diz que isso deve ser ensinado principalmente pelas mães idosas. E é notório que as filhas que tiveram boas mães idosas também se tornam boas mães. E Paulo, então, aqui relaciona 6 qualidades de boas mães e diríamos também boas donas de casa. A primeira qualidade que Paulo menciona é o amor. Ela diz que as mulheres mais jovens devem ser, ele diz que as mulheres mais jovens devem ser instruídas a amar o marido e os filhos. É interessante que essa palavra no original da língua grega é ser amigas, mas no sentido de um sentimento profundo, sincero, de dedicação, de respeito e de cuidado. Aliás, é o mesmo verbo que é usado lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, em que usa um verbo diferente quando diz que os maridos devem amar as mulheres, e outro verbo quando diz que as mulheres devem amar os maridos. Amor tem várias palavras para significar amor na Bíblia. E nesse caso aqui, amor ao marido e aos filhos, trata-se evidentemente de algo profundo, sincero, respeitoso, dedicado, algo que significa honrar, respeitar, algo que significa cuidar diariamente, tanto o marido como os filhos. E eu diria que, principalmente os filhos, que os filhos são dependentes. Até a sua juventude, até depois da adolescência,
os filhos são muito dependentes. A gente aprende que os filhos, e nós, inclusive, temos leis que tratam disso, os filhos devem ficar sob o cuidado e a responsabilidade dos pais até serem capazes de cuidar-se de si mesmo, de serem responsáveis por si mesmos. Os passarinhos têm os seus filhotes, botam seus ovos nos seus ninhos e depois eles ensinam seus filhotes a voar e a procurar o seu próprio alimento. Então, em poucos dias, talvez até menos de um mês, os filhotes saem voando e passam a ter a sua própria vida. Mas os filhos passam conosco anos dependendo de nós. Por isso, o cuidado para com os filhos que a mãe deve ter. E sempre tem. Né? Paulo fala aqui também de equilíbrio e pureza. Ele diz assim que as mães devem viver com sabedoria e pureza. Significa sensatez, ter bom senso e também santidade. Essas duas palavras estão juntas porque trata-se do caráter de uma mulher. O caráter de uma mulher se vê pela sua sabedoria e pela sua pureza, pela sua capacidade de resolver problemas e pela manutenção de uma vida livre de pecado, uma vida de santidade. Bom senso e santidade devem ser as duas características do caráter de uma boa mãe. Ele fala também de eficiência. Ele diz assim: as mães devem ser instruídas a trabalhar no lar. Operosidade. Trabalhar significa que a mãe assume a sua responsabilidade no lar. Não trata a sua missão com negligência. No livro de Provérbios, capítulo 31, nós temos a descrição da mulher virtuosa. É muito interessante aquilo ali. E no versículo 17 ele diz que uma das qualidades dessa mulher virtuosa é que ela é cheia de energia, forte e trabalhadora. Aliás, esse capítulo 31 de Provérbios, na verdade, gasta mais palavras para descrever a operosidade, a inteligência, a capacidade de organização, de trabalho dessa mulher virtuosa. Então, espera-se e deseja-se que uma das qualidades de uma boa mãe seja a sua energia, sua força, sua capacidade de trabalho. E Paulo fala aqui também de bondade. Essa é uma dos aspectos dos quais Paulo fala na carta aos Gálatas sobre o fruto do Espírito. Uma das partes do fruto do Espírito, uma das constituintes do fruto do Espírito é bondade, fazer o bem. No texto que nós lemos diz assim: fazer
o bem. Fazer o bem é uma qualidade que se espera de uma boa mãe. O mesmo capítulo 31 de Provérbios diz isto. Diz que a mulher virtuosa estende a sua mão para os pobres e necessitados. Ela está sempre pronta a fazer o bem, a quem quer que seja, não somente aos da sua família, mas a todos que dela precisarem. Fazer o bem é praticar o bem, buscar o bem, amar o bem. É isso que Paulo quer dizer aqui. E por último, Paulo fala da humildade. Diz aqui que as mulheres devem ser submissas ao marido. Ser submissa não é ser inferior. Aqui não está, Paulo não está diminuindo a figura da mulher, nem colocando-a numa posição subserviente de segunda categoria, não. Aqui Paulo está falando de respeito e reconhecimento. Algumas traduções até falam de respeitar o marido, ao invés de ser submissas ao marido. Na carta aos Efésios, capítulo 5, que nós já citamos, Paulo diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, assim como Cristo, aliás, assim como a igreja é submissa a Cristo. Por que a igreja se submete a Cristo? Por amor, voluntariamente, por decisão própria. Porque Paulo diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, quando Paulo está falando de a mulher ser submissa ao marido, trata-se desse tipo de marido que ama essa mulher e é capaz de dar a sua própria vida por ela. Se eu fosse mulher, eu seria tranquilamente submisso a uma pessoa assim, que me amasse, que cuidasse de mim, que desse a sua própria vida por mim, que me alimentasse, que me sustentasse. Mas eu acho que essa palavra ser submisso ao marido também trata de reconhecimento da liderança do marido. O marido é o líder do lar, é o líder da família. Não é o senhor, não é um déspota, não é um tirano, ele é o líder. É a pessoa que provém sustento, é a pessoa que é exemplo para os filhos, é a pessoa que cuida de todos no lar, é o líder. E é aquele que, nas horas de crise, de problema, dificuldade, assume a sua posição e não se nega a tomar a decisão que precisa ser tomada. Isso é o líder. Então, aqui está falando de reconhecimento dessa posição de líder. E por último, Paulo fala assim: assim não envergonharão a palavra de Deus. Uma boa mãe não envergonha a Cristo. Pelo contrário, ela honra Jesus, ela dá testemunho de Jesus, do seu poder, da sua graça, porque ela ama os seus, ela vive uma vida de sabedoria e pureza, ela é eficiente na sua função no lar de chefe, dona de casa, ela faz o bem a todos e ela respeita e reconhece o seu marido como líder da família. Portanto,
Essas são as qualidades de uma boa mãe.